Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de alguns assuntos que estão inseridos no Livro dos Espíritos. Todos nós sabemos que o Livro dos Espíritos ele está dividido em 4 livros. O livro 1 vai falar sobre as causas primárias. O livro 2 sobre mundo espírita ou dos espíritos. O livro 3 vai tratar das leis morais. E o livro 4 de esperanças e consolações. Essa parte que Kardec denominou de livro 1 ainda é dividida em 4 capítulos. O primeiro fala de Deus. O segundo vai falar dos elementos gerais do universo. O terceiro vai falar a respeito da criação. E o 4 a respeito de princípio vital. Existe ainda uma parte mais extensa que é dentro do livro 2, que está dividido em 11 capítulos. Começa falando dos espíritos no capítulo 1. Depois, no capítulo 2, vai falar sobre a encarnação dos espíritos. Capítulo 3, retorno da vida corpórea à vida espiritual, ou seja, falando da desencarnação. O capítulo 4 vai falar da pluralidade das existências. Capítulo 5, o Kardec, todo o capítulo ele faz uma dissertação a respeito exatamente da pluralidade das existências. A gente recorda que nesse capítulo não tem nenhuma pergunta, é uma pergunta só, que na verdade é um tratado que Kardec expõe. O capítulo 6 vai falar da vida espírita, o 7 do retorno à vida corporal, ou seja, da encarnação, a melhor, se é o retorno da vida à vida corporal, é a reencarnação, né? O 8, emancipação da alma. Capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Capítulo 10, ocupações e missões dos espíritos. O capítulo 11 vai falar sobre os 3 reinos. Capítulo 12, os outros livros, que são o livro 3 e 4, como a gente já havia falado, comentado. O 3 vai falar sobre as leis morais, né? E o 4 vai falar sobre esperanças e consolações. Aí alguém poderá dizer: pô, irmão, nós já vimos no tema que você só vai falar sobre encarnação e reencarnação. Por que você se deu ao trabalho de falar coisas que todos nós sabemos, que é a divisão do Livro dos Espíritos? Porque dentro do Livro dos Espíritos, se nós tivermos o cuidado, quando estudá-lo, de perceber a forma como Kardec pedagogicamente colocou todos os assuntos nesse livro, que na verdade ele é como se fosse, ou como se fora, a espinha dorsal da doutrina espírita, é uma forma bastante interessante, pedagógica, para nós estudarmos a doutrina espírita, a doutrina que nós escolhemos, né? Eu não sei vocês, mas eu sou um pouquinho desorganizado, e antes de perceber essa situação, li uma coisa, li a outra, e se nós não tivermos um desenvolvimento ordenado, acaba ficando um pouquinho mais complexo de entender os assuntos. São aquelas histórias que às vezes a gente pega um assunto e diz: poxa, eu não consigo entender. Mas por quê? Porque a gente deixou de realizar uma leitura mais organizada, mais sequenciada e mais sistematizada.
Não é isso? Por isso que é muito aconselhável nós realizarmos o estudo da doutrina espírita de forma sistematizada, utilizando-nos das obras básicas, porque existe uma ligação do Livro dos Espíritos com todas as demais obras kardecianas, né? Eu vou deixar, porque não tem tempo e não é o principal objetivo, mas eu vou deixar um textozinho aqui que eu vou mandar pela internet para depois o George, para quem quiser distribuir, onde o nosso querido irmão Herculano Pires, ele faz justamente essa divisão entre a parte do Livro dos Espíritos, o complemento dos demais livros, quais sejam o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Gênese, né? Obras póstumas, e o que se refere especificamente ao Livro dos Espíritos. É muito interessante, eu acho que vai nos ajudar bastante, pelo menos a mim ajudou, eu creio que vai ajudar a quem ainda não conhece, né? Vai ajudar bastante a gente fazer um estudo até mais gostoso, no meu entender, da nossa doutrina, ok? Mas nós viemos falar em princípio de encarnação. Interessante que encarnação, Kardec começa a falar sobre encarnação na pergunta 132, né? E, obviamente, existiram 131 perguntas anteriores. E ele só vai falar sobre encarnação nesse ponto, porque antes ele trata exatamente de vários assuntos, inclusive ele vai tratar de progressão dos espíritos, progressão dos mundos, que vai ser bem interessante para que eu possa entender o que ele fala a respeito. Ele não, né? Os espíritos, por meio de perguntas que ele faz, para entendermos encarnação e reencarnação. E a pergunta 132 é assim: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Por qual motivo nós encarnamos? Alguém lembra da resposta da pergunta? Ou mesmo que não lembre da resposta da pergunta, alguém quer dar a sua própria opinião a respeito da encarnação? Por que a gente encarna? Fala, meu jovem, você está doido para responder? Eu sei que eu já tive a sua idade. Tá? Olha. Kardec, os espíritos, essa pergunta de Kardec, ele começa assim: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então a encarnação é uma opção? Não. Os Espíritos estão nos dizendo que a encarnação é uma imposição divina, né? Com o fim de nos levar à perfeição. E eles continuam. Para uns é uma expiação. Para uns é uma expiação. A alguém causa estranheza os espíritos dizerem que a encarnação, para alguns de nós, foi, né? Porque ninguém aqui está encarnado, né? Tem alguém que acha que está encarnado aqui? Tem? Não, né? Todos nós sabemos que nós estamos reencarnados, não é isso? Porque encarnar se imagina como primeira vez, não é isso? Depois nós reencarnamos. Por que eu estou chamando a atenção disso que é óbvio e básico para todos que estamos aqui? Porque os Espíritos dizem assim: para uns é uma expiação. O que a gente imagina que seja expiação? E dentro do conceito que nós espíritas normalmente temos para expiação, a gente pode imaginar que a primeira, porque a encarnação pode ser uma expiação. Alguém já pensou sobre isso, né? Quem aqui já leu essa pergunta no Livro dos Espíritos?
Quem aqui está com o braço tão doído que não é capaz de levantar o braço? Ninguém levantou agora, sinal que as pessoas não estão com o braço tão doído para impossibilitar que levante o braço. Alguém aqui já leu essa pergunta no Livro dos Espíritos? Já? Já lemos, né? Lemos a resposta, lemos a pergunta. Nos chamou a atenção de alguém aqui o fato dele falar sobre expiação. Qual é o nosso conceito de expiação? Nosso geral, o meu também. Antes de estudar mais detidamente essa pergunta, qual era o nosso conceito de expiação? Pagando alguma coisa, né? Não é isso? Aquele conceito de causa e efeito. Mas perceberam que não é só esse conceito? Né? A lógica nos leva a crer que expiar não é só esse conceito de causa e efeito. Por quê? Porque eu só estou encarnando, não teve causa para eu estar expiando. Não é? Deve estar frio para a gente. Deve estar muito frio. Então, para uns é uma expiação, para outros uma missão. Missão, tranquilo, né? Todos nós nos lembramos que seja missão. Lembramos? Hã? Missão é o quê? É a tarefa de um Gandhi, não é isso? Chico Xavier, Eurípides Barçanufo. Hã? Todos nós temos a nossa missão. Não é verdade? A gente tem o hábito de tratar missão como sendo alguma coisa grandiosa. Mas qualquer coisa que eu possa fazer na minha vida em prol do meu progresso, da minha evolução, é algo grandioso para mim. Então, é uma missão. É claro que existem espíritos missionários que estão responsáveis, em função da sua missão, de coisas mais extensas. Tem outros de nós que a nossa missão são coisas mais simples. Mas não existe uma relação de importância entre uma e outra, né? Nós já estivemos aqui nessa casa numa outra oportunidade, quando a gente lembra a respeito da nossa querida Alcione, né? Personagem lá do livro Renúncia, não é isso? Qual foi a missão de Alcione? Quando ela desencarna, diz que ela cumpriu totalmente a sua missão, não foi? Alguém lembra do livro? Mais ou menos da história? Alcione era um espírito de uma relativa envergadura, né? E desejava voltar ao planeta Terra para resgatar ou para auxiliar uma alma muito querida do seu coração. Não foi isso? Antes de reencarnar aqui no orbe terrestre, o mentor, o dirigente que ia lhe autorizar essa possibilidade, disse para ela: olha, Alcione, você tem certeza do que você quer? Porque voltar ao plano da carne, nós estamos sujeitos às vicissitudes da carne. Mas você está preparada para isso? E olha que ela era um espírito de alta envergadura. Não era um espírito crístico, né? Mas era um espírito puro. É isso? Mas mesmo assim era um espírito errante, né? Um espírito que ainda estava sujeito ao erro. Porque só deixamos de estar sujeitos ao erro quando nós, dentro do grau de espíritos puros, chegando ao estado de espíritos crísticos, que aí nós passamos a ser infalíveis. É isso? A gente já falou isso aqui numa outra vez, numa outra casa, não sou eu que estou falando isso. Essa é uma comunicação do Espírito de São Luís,
do espírito de Lamennais e do espírito de Lacordaire, certo? Isso aí está na Revista Espírita do mês de fevereiro de 1868, se não me engano, tá? Uma comunicação de São Luís, Lacordaire e Lamennais, onde eles tratam dessa questão, eles vão mais fundo nessa questão a respeito de espírito crístico, espírito puro. Mas vamos voltar aqui à nossa vaca fria. Então, a Alcione, se quem lembra do livro, vai lembrar que ela não consegue fazer com que aquela alma querida, né, seja resgatada ao seu desejo. E aí a gente poderia imaginar assim, ela cumpriu a sua missão, a missão dela era aquela. No entanto, Emmanuel, né, que é o narrador da história, ele conta que ela cumpriu fielmente a sua missão. Né? Porque cumprir, a questão do amigo, do coração, ela podia ajudar, mas a gente não pode evoluir pelos outros. Então, ela fez o que pôde, mas ele escolheu, pelo seu livre-arbítrio, outros caminhos. Mais uma vez, né? No caso dele, como no nosso caso, em muitas oportunidades, né? Mais uma vez escolheu outros caminhos. Mas ainda assim, ela fez todo o bem que podia a todos que a cercavam. E, por esse motivo, ela cumpriu fielmente a sua missão. Por que eu estou dando esse exemplo? Justamente para a gente lembrar a respeito de missão. Se nós estamos fazendo todo o bem que podemos a todos que estão à nossa volta, estamos cumprindo a nossa missão. Para nos desligarmos um pouquinho daquela ideia, que é um pouco até fruto do nosso orgulho, de achar que missionário, quando eu só estou fazendo a coisa direita, quando eu abro 10 orfanatos, 10 asilos, né? Tenho uma vida totalmente dedicada. É claro que cada espírito faz aquilo que ele tem possibilidade de fazer. E espera-se de cada espírito aquilo que ele tem possibilidade de fazer. Não vão esperar do Aimã jamais algo que só um espírito da envergadura de Chico Xavier vai ser capaz de realizar, senão seria uma injustiça para com o Aimã, né? E para qualquer um de nós. Então é isso que a gente de vez em quando tem que tentar refletir, até para poder a gente não ficar pensando, mas se remoendo por não ter feito X, Y ou Z. Cabe a nós fazer o melhor que esteja ao nosso alcance. Então vamos voltar. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Vocês perceberam que eu ainda não tinha falado da expiação, que ninguém também me perguntou, né? Curioso, né? Ninguém chegou, que é chata, para aí. Você falou de uma expiação, depois passou por cima, enrolou a gente, foi embora e a gente não entendeu ainda, pelo menos se eu sei, não sei se você sabe igual eu sei. Mas nós somos assim mesmo, né? A gente sempre sabe que depois a pessoa vai falar. Ou então, se não falar, a gente fica por isso mesmo, a gente não liga, né? Depois em casa, o que aquele cara falou sobre... Ele esqueceu de falar sobre aquela coisa, não é? Não é assim? Mas é o frio, né? Aí a gente prefere ficar mais caladinho. Ou então porque vocês ainda não me conhecem suficientemente, né? Aí ficam com vergonha, não vou falar não, que ele tem aquela barba branca, ele pode zangar comigo, né? Porque eu vou fazer uma pergunta, porque eu vou discordar já do que ele falou. Não tenho esse medo. Então ele diz assim, mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. E aí ele responde, nisto é que está a expiação. Então o expiar também tem essa conotação. Passarmos pelas vicissitudes da vida corpórea. Vocês acham que existem essas situações em função de estarmos encarnados? O que vocês acham? O que nós achamos, né? A gente estar encarnado demanda um monte de coisas em função de estarmos encarnados, não é? Por exemplo, a gente precisa se alimentar por estar encarnado, não precisa? Ou não?
Precisa botar alimento aqui dentro, não precisa? Senão o corpo vai embora. Mas pode botar alimento demais? Não. E se botar em excesso? Problema. E se não colocar? Problema. E se colocar o alimento errado? Problema. Quando a gente coloca alimento dentro do nosso organismo, há uma reação físico-química, não é isso? Que vai nos dar energia, né? É ou não é verdade? Mas também tem resíduos, não tem? Resíduos o quê? Líquidos, sólidos e gasosos, não são? E aí a gente, esse corpo lindo, belo, maravilhoso, de todo rapaz, de toda moça, de todo homem maduro, de toda senhora madura, de todo idoso, de toda idosa, expele resíduos. Isso são vicissitudes da vida. A gente sente frio, sente calor, a gente sente amor e a gente sente desamor. São vicissitudes da vida. E quando a gente está mergulhado no vaso físico, nós não podemos fugir a esses condicionantes que a vida física nos impõe. São vicissitudes. Podem causar derrapagens, pode causar quedas e capotagens? Pode. Nós precisamos agir com bastante consciência, né? Para que não soframos ao passar por essas vicissitudes do estar encarnados. Nós nos influenciamos mutuamente, não influenciamos? Né? Tem como eu fazer uma cerca e não sentir a influência negativa de ninguém que está à minha volta? Tem? Não tem. A única coisa para eu fazer é, qualquer um de nós, né, para nós fazermos, é a nossa comunhão com o divino. Que à medida que a gente entra em sintonia com frequências mais elevadas, aqueles que têm frequências menos elevadas não vão nos atingir até certo ponto. Por quê? Porque nós estamos dentro da matéria. Não que meu espírito esteja dentro do meu corpo, todo mundo já sabe que não é isso, né? Quando eu falo de estar dentro da matéria, nós estamos encarnados num corpo físico, né? Ele nos protege de muita coisa, o que vocês acham? Protege? Protege. Mas ele também, ele é ao mesmo tempo uma armadura que protege, mas também é uma corrente que nos amarra. É ou não é? É. Né? Não sou eu que estou falando isso não, tá? Eu estou lendo. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Opa! Então nós encarnamos com o fim, nós encarnamos por imposição, para que sejamos levados à perfeição, não é isso que ele falou lá em cima? Tá, e daí? E aí? Aí eu vou ficar perfeito, sentado no banquinho, né? Lá no céu, ou numa nuvenzinha, e vou ficar lá vendo o tempo passar, não é isso? É isso? Será que Deus nos dá essa possibilidade de chegar à perfeição para isso? Para depois, eu cheguei a perfeição, agora estou perfeito. Aí senta aqui e pronto. Não, claro que não é. E o que ele está dizendo aqui? Ele diz assim, ó. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Opa! Então, está reservado para mim, né? A obrigação de ser um auxiliar do Criador. Não é? Nós fomos criados, né? Nós fomos criados simples, ignorantes, mas nós fomos criados com o propósito da perfectibilidade, da perfeição possível a uma criatura. Porque somente assim nós podemos fazer
podemos ser trabalhadores do Criador. Porque à medida que nós evoluímos, à medida que nós progredimos, aumenta as nossas possibilidades de executar tarefas, não é? Não é assim? À medida que nós ganhamos em conhecimento, que nós elevamos o nosso padrão, que nós nos espiritualizamos, nós ganhamos também liberdade. Quanto menos evoluídos, quanto mais ignorantes, nós temos menos liberdade, menos responsabilidade. Mas não podia ser diferente, porque nós somos criaturas de um Criador perfeito. Imagina dar muita potencialidade, sim, mas imagina dar um poder que eu ainda não sou capaz de manipular. Né? Então, eu sou criado simples e ignorante e vou desenvolver essa capacidade até chegar à perfeição possível. E nesse caminho eu vou me preparando para ser cada vez mais um executor das vontades do Criador, né? Até o ponto mais alto da escala lá evolutiva dos espíritos puros, que são os espíritos crísticos, que na interpretação do nosso querido irmão André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que são os co-criadores em plano maior. Não é isso? Os cristos são co-criadores em plano maior. Criam planetas, sistemas, né? Galáxias, criam. Eles são co-criadores, eles co-criam. Por quê? Só o Criador é capaz de criar. Mesmo os cristos são co-criadores. Porque criar é fazer com que alguma coisa exista do nada. Não é? Isso é criar. Os demais, mesmo aqueles que não é isso aqui, uma criação minha, é um copo perfeito, eu criei. Tem alguma possibilidade de eu ter criado esse copo? Não. Eu posso ter manipulado a matéria a ponto de transformar uma matéria que não era esse copo nesse copo. Então eu só faço transformar. Criar eu não crio. Criar é criar do nada. Só quem cria do nada é Deus, o Criador, o único, né? Mesmo qualquer outro ser que foi criado, incriado só Deus, qualquer ser que foi criado, ele cocria, ele transforma. Então vamos lá. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, ele o espírito, né? Em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa maneira, concorrendo para a obra geral, concorrendo para a obra geral, também progredir. Assim que nós progredimos. Essa é a pergunta 132, que fala sobre a finalidade da encarnação dos espíritos. Aí aqui ele vai falar na 133, se os espíritos desde o princípio seguiram o caminho do bem. Perdão, se os princípios que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação. Eu não ia nem passar por essa pergunta, mas não sei por que me deu vontade de passar por ela. E aí? E os espíritos? Será que os espíritos que desde o princípio
seguir o caminho do bem. Nós fomos criados simples e ignorantes, aí só seguimos o caminho do bem. Será que ainda assim nós teremos necessidade da encarnação? Sim. Sim. Não é? Sim. Olha só. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. A vida corporal, a vivência na carne, é um instrumento para a nossa evolução, né? Nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido daquele que ignora. Qual é a única forma da gente deixar de ser ignorante, deixar de ignorar, deixar de ter desconhecimento? Conhecer. E para conhecer eu tenho que vivenciar, experimentar. Como que eu venço uma vicissitude? Enfrentando, experimentando. Não é? Alguém pode dizer assim, olha, eu jamais terei a coragem de tirar a vida de alguém. Vamos dizer que essa pessoa nunca teve essa oportunidade, nem nessa vida, nem viveu antes, né? Vamos dizer assim. É a encarnação. E aí ele passa até um certo momento e diz, olha, eu jamais vou tirar a existência de alguém. Aí a pergunta vem, você já teve essa oportunidade? Eu sei que eu estou indo bem fundo, mas é verdade. Você já teve a oportunidade? Será que quando tiver essa oportunidade, eu falo de necessidade, você vai optar por não tirar a vida do seu semelhante? Será que você vai optar por dar a sua vida para não tirar a vida do seu semelhante? Só passando pela experiência. Só passando pela experiência. Antes, é difícil você dizer, eu jamais, eu sou muito covarde, falo sinceramente, não tenho coragem de fazer, acho que eu não teria, não mataria ninguém, não porque eu sou muito sublime, não, é porque eu sou covarde mesmo. Mas e se chegar num determinado momento de extrema, que eu tenha que tomar uma decisão extremada, ou a minha existência ou a existência dele ou dela, será que ainda assim eu preferiria baixar a mão e até me deixar matar só para não tirar a vida de um outro semelhante? Eu não sei se alguém aí sabe a respeito de si próprio. Eu não sei, não tive essa experiência ainda. Não nessa vida, posso ter tido em outras, né? E aí não me recordo. Nessa eu não tenho. São experiências, né? E com base nesse exemplo a gente pode pensar em milhares de coisas. Tem muitas coisas, né? A gente precisa experimentar. Uma vez eu já falei isso aqui, não porque eu sei, mas porque eu ouvi e concordo. Será que é possível me tornar um espírito perfeito, tendo reencarnado todas as minhas reencarnações, tendo sido num corpo masculino? Será que eu consigo ser esse perfeito? Não consigo. Porque tem experiências que são próprias do corpo feminino. E se eu não tive nenhuma encarnação em corpo feminino, como é que eu vou saber se eu sou capaz de passar por aquela experiência? Não tem como. E vice-versa. E vice-versa. Não é? E se eu passei todas as minhas encarnações, todo o tempo, desde que eu fui criado, eu reencarnei num determinado país da Ásia. Não posso falar de outros, né? Porque da Ásia é o mais antigo. Os da Ásia. Será que eu vou ficar perfeito tendo reencarnado? Não. Porque se eu vou experimentar somente aquela cultura, e a minha exposição a outras culturas? Hoje já é meio complexo, né? Porque hoje a gente tem a oportunidade de viajar por diversas culturas numa encarnação só, né? Alguns têm, né? A maioria não temos, né? Eu pelo menos não tenho, mas tem gente que tem. Mas mesmo assim, entende? Então, é possível? Não é. Não é, porque o progresso, a evolução dá trabalho. Tudo dá trabalho. Por isso que o trabalho é uma lei natural. Né? Se a gente ficar paradinho num canto, né? Paradinho, ele não faz nada, nem respira.
para que está servindo essa vida? Né? O que eu estou evoluindo? O que eu estou crescendo? Não tem como. Vida é movimento. Vida é constante movimento. Né? Então, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem e têm necessidade da encarnação, todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem penas e sem trabalhos e, por conseguinte, sem mérito. Tem uma coisa muito interessante, é sempre sobre o meu ponto de vista, né? Que sou eu, lamentavelmente, eu estou fazendo a palestra, né? Não tem como eu fazer coisa muito interessante para cada um de vocês, só naquilo que coincidir. Deus é justo, não podia fazer feliz a uns e outros sem penas e sem trabalho, e conseguinte sem mérito. Deus poderia nos criar perfeitos? Poderia? Poderia. Senão a gente não ia reconhecer um dos seus atributos, não é? Que é a onipotência. O que é onipotência? Pode tudo. São os atributos de Deus. Nós não temos a menor possibilidade de conceituar Deus. Impossível. Eu não estou dizendo que é difícil. Impossível. Mas nós podemos entender Deus através daqueles atributos que, nos estágios que nós estamos de evolução, somos capazes de compreendê-lo, não de conceituá-lo. Nós o compreendemos através dos seus atributos, não é isso? Um desses atributos é o da onipotência, né? Está lá, por isso que eu falei lá, tive o cuidado de falar lá das partes do Livro dos Espíritos, porque ele começa justamente tratando de Deus. Porque se a gente não entender o Criador, vai ser um pouquinho mais complexo entender a sua obra, né? Então eu não posso conceituá-lo, mas eu posso tentar compreendê-lo através dos seus atributos. Não é isso? Então vamos lá. Ele pode? Pode. Se ele quisesse, poderia tratar alguma coisa perfeita. Mas de que serviria a esse ser perfeito ter sido criado? Né? Eu não vejo assim motivação. Então, Deus criou tudo perfectível. Nada perfeito. Até a natureza é perfectível. A natureza não é perfeita, como às vezes a gente se engana e comenta. As leis naturais são perfeitas. A natureza é perfectível. Não estou querendo que todo mundo concorde comigo, não. Eu sou meio que papagaio. Eu ouço, legal, isso é interessante, eu repito. As leis naturais são perfeitas. Mas a natureza, a criatura... Vocês concordam que a natureza também é uma criação? Ué. Não é? Porque fora de tudo que foi criado, só existe uma coisa que não foi criado, que é o incriado, que é o próprio Criador. Tudo ou mais é fora do Criador. Então a própria natureza, o próprio universo é criação dele. Então essa natureza, o universo, tudo que existe também está em progressão, em evolução, devido a uma lei chamada lei do progresso. Não é? Não é isso? Nós temos Deus e aquilo que Deus criou, que foi o quê? Princípio espiritual, princípio material, não é isso? Está dizendo lá na primeira parte? Que a gente só leu aqui dizendo que ela existe, mas todos nós já lemos em casa, já estudamos em outras oportunidades, já vimos alguém falar, não é isso? Então, nada é criado perfeito.
Ah, por que você está falando isso? O que tem a ver isso? Porque nós vivemos num mundo perfeito? Não. Nós vivemos num mundo que está rumo à perfeição. E aí a gente vai e se assusta que o mundo está assim ou assado. Mas, meu amigo, é um mundo rumo à perfeição. Não é um mundo perfeito. Lá na escala de progressão dos mundos, o nosso mundo é um mundo de expiação e provas, não é isso? Piorzinho que o nosso só tem um, que é o mundo primitivo, não é? Não, está escrito lá. E ali está escrito, irmã, quer dizer, isso eu sempre falo, parece lógico, mas às vezes a gente se esquece. Eu mesmo me esqueço, às vezes foi estudado. Então, de acordo com o que eu penso, eu vou passar para as outras pessoas para ver se eles também acham interessante para pensar assim ou diferente, né? Porque a gente aprende com o certo, não aprende? Mas aprende com o errado também, não aprende? Aprende a não fazer, né? Daquele jeito, não é isso? Então, não existe assim plaquinhas. Esse aqui é o mundo primitivo. Esse aqui é o mundo. Não é isso. Assim como a categoria dos espíritos, os espíritos, Kardec explica ali que, por exemplo, ele divide em 3, não é isso? Não é? Espírito puro, espírito bom, né? Mediano, né? E espírito ainda mais ignorante, não é isso? São 3 categorias. Mas será que só existem essas 3? Ele diz que não, você pode dividir, e dessas 3 ele divide em mais diversas categorias, né? Ele divide em 3 grupos e cada grupo ele divide em diversas categorias, não é assim? Isso é só forma didática. Isso é interessante a gente se lembrar disso. Isso é didático para a gente entender, para ficar fácil para a gente compreender. Por isso que às vezes Kardec diz assim, meu amigo, você está... Kardec não, os espíritos dizem para Kardec, você está muito preocupado com palavra. Palavra, se essa palavra é essa ou essa ou essa, o importante é você entender o conceito. Palavra não é isso, não diz isso na livro dos espíritos, já leram isso? Está escrito lá. Tem uma hora Kardec começa a imprensar os espíritos para... Mas não é assim, não é assado. Chega uma hora que os espíritos chegam para ele, olha meu amigo, se você quer chamar isso de A, de B, o que seja, a palavra, o que importa é que você entenda o conceito, né? A palavra que você vai usar. Quais foram os espíritos que transmitiram os conhecimentos da doutrina espírita para Kardec? Vários espíritos, não foram? Mas eles eram coordenados por uma pleiade, não era? Como é que chamava essa pleiade? Pleiade do Espírito da Verdade, não é? Não é isso? O próprio Cristo fazia parte da pleiade. Aliás, era ele que dirigia a pleiade dos Espíritos da Verdade, não é? E o Espírito da Verdade, em determinada mensagem, diz que ele é o Cristo, né? Não é que o Espírito da Verdade seja o Cristo, é uma pleiade de espíritos dirigidas pelo Cristo, não é isso? E às vezes chega a esse... Se você entender o conceito, isso aqui é importante. Como é que está o tempo aí, João? 20 minutos, sei lá, 15, 20 minutos. Ainda. Mas tudo É que eu falo mais. Bom, depois ele vai falar da alma, né? Mas eu quero dar uma puladinha para falar do capítulo 4. O capítulo 4 ele vai falar sobre a pluralidade das existências. Nós falamos ali de encarnação, né? Primeira experiência. E agora nós vamos falar das reencarnações, né? Nós vamos falar da peregrinação, não é isso? Não é? Concorda, Vitor? Que a reencarnação é uma peregrinação? Né? É isso? É assim. Entre vidas, né, materiais. Oi? Nós peregrinamos entre vidas materiais. Isso. Existe toda a história de uma raça, ela foi colocada de uma forma simplificada num livro chamado a Bíblia. Tá? Na verdade, num conjunto de livros, né? Que Bíblia é conjunto de livros, chamada Bíblia. Ali, nesse conjunto de livros, está
resumidamente, toda a história de uma civilização. Mais especificamente, da civilização adâmica. E ele trata desde a criação até a ressurreição ou agora nós vamos passar a mundo espiritual, a regeneração, e quando a gente estiver totalmente purificado, seremos espíritos do quê? Ressurretos, né? Regenerados. Não é isso? O que é regenerar? Alguém lembra do que seja regenerar? O que é gerar? E regenerar? Não, regenerar é ser criado novamente. Então é exatamente isso. Nós estamos passando, quando a gente passa desde simples e ignorante até o nosso, lá os judeus chamavam de ressurreição, né? Na verdade é regeneração, que às vezes a gente diz que é a reencarnação, mas é um pouquinho a mais do que isso, porque na verdade ele trata de um ponto até o outro de uma raça, o ponto mais ignorante até o ponto mais evolutivo que uma raça pode chegar, no nosso caso a raça adâmica, que somos todos nós, né? E lá está o resumo. Numa dessas, o que ele trata lá? Primeiro eles estavam tirando a parte lá do Gênesis, né, do Bereshit. Nós temos primeiro escravos, não é isso? Onde que eles estavam escravos? Os judeus ficaram escravos em vários povos, não é isso? Judeus? Não, mais anteriormente. Mais anteriormente, não, deixa ele participar. É tudo que eu queria que todo mundo tivesse participado. Por isso que é muito bom. É isso mesmo. O que acontece? Primeiro, os hebreus são um povo que ficou em muitos lugares, eles ficaram escravos. Um desses lugares que eles ficaram escravos foi no Egito. Por que é importante a escravidão no Egito? Porque do Egito é que Moisés, líder desse povo, sai com o povo em peregrinação pelo deserto. Sai da casa do faraó e sai por esse povo em peregrinação pelo deserto, em busca de Canaã, a terra prometida. São tudo figuras. E essa peregrinação pelo deserto, primeiro, o Egito é a escravidão, é a ignorância. Espírito simples e ignorante. Ele sai da escravidão. Ele persegue sair da escravidão e ele vai e peregrina durante 40 anos no deserto. São as nossas peregrinações na carne. Encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, para progredir. Uma vez terminado esse processo de peregrinação, nós estaremos preparados para chegar a Canaã, a terra prometida. E o que é a Canaã, a terra prometida? É o mundo futuro, é o meu próximo estágio evolutivo. Assim, e digo mais, o Cristo depois, em 38 anos, ele faz resumidamente a trajetória da raça adâmica, fez em toda a vida, inclusive a sua peregrinação pelo deserto, que não foi de 40 anos, mas foi de 40 dias. Ele estava querendo dizer, olha, isso é assim, ó. Aí ele vai desde o princípio até a cruz. Ele dedica toda a sua vida, né? Ele faz um sacrifício de sangue para mostrar para a gente. O que é sacrifício de sangue? Vida dedicada. Sangue é vida. Sangue é símbolo de vida. Quando eu faço um sacrifício de sangue, é um sacrifício de dedicar a minha vida ao Criador. Como que eu dedico a minha vida ao Criador? Buscando me espiritualizar
para que eu seja um melhor instrumento do Criador. Peregrinação pelo deserto são as diversas reencarnações, até que a gente conseguisse. Aí vocês vão falar assim, o Vitor está pensando, mas aí eles ficaram peregrinando no deserto e Moisés nunca chegou a Canaã. Mas aí tem outras histórias que passam pela nossa vida. Essa que eu falei aí é aquela história que você vai de espírito simples e ignorante até o mais perfeito sem nenhum percalço. Só que nós temos as quedas. Nós temos as quedas. E lá também estão exemplificadas as quedas. Qual é a primeira queda? Figurativamente falando, Caim. Ele representa a primeira queda da raça humana. Caim mata Abel. E aí, aquela questão da aliança ali é cortada, porque isso é uma representatividade da queda, de uma das quedas humanas. E depois vão ter muitas quedas e muitos responsáveis, mas isso aí é coisa para um pouquinho mais de tempo e para outra oportunidade, né? Mas então, nós estamos aí na reencarnação. A alma que atingiu a perfeição durante a vida... A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. É a resposta. Na verdade, todos nós já respondemos, né? Porque foi mais ou menos o que a gente veio conversando aqui. Submetendo à prova de uma nova existência. Como ela realiza essa prova? Como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? E aí eles respondem: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação. Mas, para isso, ela necessita da prova da vida corpórea. Eu preciso fazer um aprendizado teórico, né? E depois eu preciso faço exercício e coisa e tal, mas tem aquela questãozinha da prova mesmo, né? Para que serve a prova? Por mais que a gente, quando é aluno, não goste de prova é um instrumento necessário, porque só através da prova, não estou falando do papel, óbvio, né? Só através da prova é que eu posso saber se realmente eu entendi o conteúdo que eu estudei. E como o meu conteúdo é um conteúdo científico e um conteúdo moral, o nosso, né? Eu preciso passar pelas existências, passar pelas vicissitudes, passar pelas provas, passar pelas expiações, para assim, defrontando com a dificuldade, eu ter uma reação mais positiva do que tive no passado. À medida que eu vou galgando novos degraus, eu vou deixando de achar que essas expiações, que essas provas, que em primeiro momento, quando ainda mais ignorante, eu defino como apenas sofrimentos, defino como apenas dores e passo a entendê-las como oportunidades, como possibilidades de conseguir novos conhecimentos, galgar um novo patamar. A partir do momento que eu mudo essa maneira de entender a vida, eu começo a verdadeiramente progredir. Estou falando alguma coisa que alguém aqui achava que não, esse cara inventou tudo isso daí não? Posso estar falando até de uma forma diferente, né? Cada companheiro, cada companheira, quando lê ou quando fala, mas acredito que somos unânimes. E cada um é responsável pela sua decisão de reencarnar. Mais ou menos. Olha só, o que acontece? Eu entendi, desculpa, vamos ver se eu entendi. A reencarnação, a encarnação é uma obrigação. A reencarnação, até certo ponto, é uma opção. Até o ponto que ela se torna também uma obrigação. Por quê? Mas peraí, mas por quê? Porque existe a lei do progresso. Tem que evoluir. Lei do progresso.
Então eu não posso ficar... o livre-arbítrio ele vai funcionar até certo ponto. Até aí, porque primeiro, se a encarnação ela é uma imposição, não tem livre-arbítrio. Tem que encarnar, não é? E se a reencarnação, eu tenho livre-arbítrio em protelar no tempo, mas chega um ponto que tem aquela, não, a gente fala, né, o aguilhão da dor nos faz evoluir, não é? E a gente evolui. A gente demora um pouquinho, né? Meio que pega no tranco, né? Mas evolui. Tem aqueles que evoluem com um pouquinho mais de sacrifício, né? E aqueles que evoluem com um pouquinho menos de sacrifício no olhar do outro, né? No olhar dele não, tem sacrifício do mesmo jeito, não é? Não é? Ué. Qual é o problema mais difícil? Isso eu sempre falo e acredito piamente nisso. Qual é o problema mais difícil que a gente pode viver? Qual é o problema mais difícil? É o nosso mesmo, não é? O problema mais difícil? Não, o problema mais difícil é o nosso. O seu problema para mim, o mais difícil para mim é o meu. E digo mais, o mais difícil é aquele que eu estou vivendo nesse exato momento. Ele é que é o mais difícil. Por quê? Porque aquele que eu vivi no passado, isso aí já era, já passou, né? A não ser que eu não tenha superado. Mas se eu vivi, o problema da agora é que é complicado, não é? Não tem aquela brincadeira você está sentindo uma dor, ninguém tenta isso, pelo amor de Deus. Você está sentindo uma dor de dente, né? Aí o que você faz para poder passar dor de dente? Técnica mais interessante, não façam, não tente isso em casa. Não tente isso em casa. Você está sentindo a dor do dente, você vai e senta a marreta no dedo. Vai passar a dor do dente na hora. Eu sei que alguém vai falar assim, pô, mas meu dedo vai doer muito. Você só me pediu para passar a dor de dente. Não me disse que tinha que passar a dor e ficar sem dor nenhuma. Ou seja, a dor que eu estou sentindo, a pior dor é a dor que eu estou sentindo agora. Aquela que eu senti ontem, aquela que eu vou sentir amanhã, né? Para mim não faz diferença nenhuma. A que eu senti ontem já passou, a que eu senti amanhã eu nem sei qual vai ser. Não é? Pois é assim. E é assim que a gente evolui. Né? Primeiro passo é nós compreendermos. A partir do momento que a gente deixa de se revoltar, sabe por que a gente cai? A gente cai porque a gente é revoltado. Aliás, é a queda, né? A queda, toda a queda dentro do livro bíblico, até porque ele é um resumo, né? Eu já falei isso, de todas as existências, é a revolta. Né? O grande erro do homem foi o afastamento de Deus, foi o seu afastamento do Criador. Né? E cada vez se aproximar dele próprio, né? Do homem, né? Até o extremo do egoísmo, onde achar que o homem é capaz de solucionar todos os seus problemas sem a ajuda de mais ninguém. Não é isso? Egoísmo, egocentrismo, não é? Esse é o maior problema dos homens. A partir do momento que a gente se afasta do homem e se aproxima de Deus, é a parábola do filho pródigo, lembra da parábola do filho pródigo? Né? Ele estava lá junto ao Senhor, ao Pai, né? Que é o Senhor. O que ele faz certa vez? Ele chega para o pai, para o Senhor, e diz assim, olha, eu quero a parte da minha herança, porque eu quero ir embora. Aí o que o Senhor faz? Nega? Não. Ele pega a parte da herança dele e deixa ele ir embora. Aí ele vai. Essa história sabe de quem que é? Quem chuta de quem é essa história? É nossa. Essa é a nossa história. Nós fizemos isso. Nós optamos por nos afastar de Deus. Pegamos a parte da nossa herança e começamos a viver. Até o ponto, por isso que eu digo que tem um ponto, entendeu? Até o ponto que a gente chega a comer lavagem. Igual o nosso companheirinho lá da história, né? Que ele está comendo alfarrobas, e aí ele diz assim, na casa do meu pai eu tinha alimento e aqui eu tenho que comer como os porcos. São figuras, essas histórias são figuras. E aí quando você está no extremo do sofrimento, o que ele faz? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele não quer lá viver, ele quer somente voltar para perto do pai. Porque perto do pai ele se sentia seguro. Então, a partir do momento que a gente
passa a entender que a caminhada de retorno ao Criador, colocando Deus como centro de nossas vidas, esse sim é a solução de todos os nossos problemas. Isso não é ser carola, isso é ser consciente, isso é ser racional. As coisas se resolvem. Não no sentido que eu vou cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem, mas no sentido que eu vou passar a exercer o meu papel dentro da criação. Confiantes, muito ao contrário do que a gente pensa hoje, né? Quando diz que o mundo está perdido, o Brasil está perdido, e etc, etc. Isso é o extremo, eu já falei isso aqui, isso é o extremo da falta de fé. Isso daí é o extremo do egoísmo. É o extremo da egolatria. Porque a gente acredita que só o homem pode resolver o problema do homem. Não é? Mas se eu resolver o meu próprio problema, os meus conflitos internos comigo, Deus vai resolver os outros. Só que eu estou mais preocupado em resolver o problema dela do que o meu. Eu olho o argueiro no olho do meu irmão, mas não olho a trave que está no meu. Eu tenho que olhar a trave que está no meu olho e viver para procurar tirá-lo, né? E deixar que Deus cuide do argueiro que está no olho do meu irmão. Meus irmãos, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de ter estado aqui. Desculpe por ter até extrapolado um pouco o tempo, apesar da bondade de vocês. Eu gosto de repetir isso. Quando a gente vem numa casa, é uma oportunidade de estudar, de refletir, tá? E eu quero tomar mais um tempinho de vocês, somente para lembrar. Domingo, o Vitor e o outro companheiro estão convocados, e vocês convidados, para ir à ASEB, Ação Social Espírita Eurípides Barçanufo, em Casimiro de Abreu, a partir das 18 horas, para um chocolate fraterno, onde nós teremos companheiros que vão declamar, que vão cantar. Teremos o Vitor e o nosso amigo ali que vão tocar e cantar lá para a gente, a partir das 18 horas, ele está sabendo isso agora, né? E vai ser um prazer muito grande que vocês possam chegar lá. A gente está vendendo um convite a R$8 para ter um chocolate e biscoitinhos, docinhos, algumas coisinhas, né? E chocolate à vontade lá, aproveitar o calor, né? Vai ter um chocolate quente e vão ter a oportunidade de alguns irmãos que vão tocar, cantar, declamar. Alguns que declamam bem melhor do que eu. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija da bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que atravessa os anos dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz,
transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor. Deus somente é o seu amor e o universo seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Céline com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evoluir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança para o infinito marchar. É uma poesia de Castro Alves, do livro Parnaso de Além Túmulo, Psicografia de Chico Xavier. Obrigado.